Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos aí mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo. Então pega a apostila aí e vem comigo, tá? Nós estamos aqui na página 85, que fala sobre a construção de polígonos regulares. Polígono quer dizer vários lados. E regular quer dizer que nós temos todos os lados iguais. Então ele é regular devido a essa igualdade. Então todos os lados são iguais. A gente tem o nome disso na geometria, que é congruente. Então, os lados e os ângulos internos são congruentes, ou seja, de mesmo valor. Então, podemos construir polígonos regulares a partir de uma circunferência. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro é construir essa circunferência e vamos dividir essa circunferência de acordo com a quantidade de lados que vai ter o nosso polígono. Ao fazermos a divisão de segmentos em partes iguais, devemos relembrar o conceito de ângulo central, que tem o seu vértice no centro da circunferência. Então aqui nós temos uma circunferência. Lembra que todos os pontos dela estão à mesma distância do centro, e essa distância recebe o nome de raio, certo? E esse daqui é o ponto central. Então, ângulo central é a abertura formada entre dois raios qualquer que você escolheu. Tanto faz eu medir aqui ou medir na própria circunferência. A abertura é igual. E é importante dizer que esses ângulos, quando nós fizermos o desenho ou a construção do nosso polígono, todos estes ângulos centrais serão congruentes. Ângulo AOB é o ângulo central AOB. Tendo o O como centro da circunferência, os segmentos, tanto o segmento OA quanto o segmento OB, são raios da circunferência, e o ângulo AOB então corresponde ao arco AB. Como eu mostrei aqui, né? Esse arco de A até B, ele corresponde à mesma medida do ângulo central. Nós temos dois tipos de polígonos: os polígonos inscritos. Inscritos quer dizer que ele está dentro, ele é desenhado dentro de uma circunferência. E temos também os polígonos circunscritos, ele está por fora da circunferência. Nós temos aqui uma circunferência e dentro da circunferência nós temos um polígono, ou pode ser um polígono circunscrito. Aqui nós temos um triângulo que foi desenhado por fora da circunferência. Nessa unidade falaremos de polígonos regulares e inscritos, que será esse modelo aqui. Então, regulares é que está indicando para a gente que todos os lados são iguais, e inscritos porque ele está dentro da circunferência. Nós temos que lembrar também que se eu der uma volta completa, se eu desenhar uma circunferência completa, eu tenho o arco central igual a 360 graus. E nós vamos dividir esses 360 graus de acordo com a quantidade do número de lados que nós vamos ter que usar. E dependendo do número de lados, eu tenho nomes diferentes para esses nossos polígonos. Então, se eu tenho 3 lados, triângulo; 4 lados, quadrilátero; 5 lados, pentágono; 6 lados é um hexágono; 7 lados é um heptágono; 8, octógono; 9, eneágono; 10, decágono. Então, esses aqui são necessários que você memorize. Nós vamos usar eles mais vezes depois, e é interessante que vocês tenham essa nomenclatura memorizada. Percebam que a palavra, fora que os dois primeiros, sempre termina em gono, né, de polígono, né, de lados. Esse de 12, 15 e 20 é importante saber, mas geralmente não são menos utilizados. Né, o 12 é um dodecágono, 15 pentadecágono, 20 icosságono. Virando a página, nós temos aqui que um polígono regular quando todos os seus lados e ângulos internos são congruentes. Então a gente tem aqui uma representação de um parafuso. Se você olhasse nessa direção aqui, você veria um polígono regular que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados iguais. Ele é um hexágono ou hexágono. Então vamos lá, vamos começar a construir esses polígonos. Eu vou usar uma folha sulfite e vou começar a partir do zero, para que eu possa montar esse nosso hexágono que está inscrito numa circunferência de 3 centímetros de raio. Então,
coisa, deixa eu mostrar para vocês aqui, é você pegar o seu compasso para que ele tenha exatamente 3 centímetros de abertura. Então, eu vou marcar aqui, ó, tem esse pontinho que eu vou marcar ele como sendo central. E a partir daqui, então, eu vou girar o nosso compasso. Aqui está uma circunferência. Como eu quero um hexágono, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir os meus 360 graus, que é uma volta completa, pela quantidade de lados que eu quero. 6 lados. Eu vou pegar o 360 e vou dividir ele em 6. 0. Essa resposta representa para a gente o ângulo interno. Como eu tenho 360 graus no total e eu vou dividir em 6 partes iguais, cada parte terá exatamente 60 graus. Para facilitar, eu já vou fazer uma marcação. Eu já vou utilizar um dos raios. Pode ser no lugar que eu quiser. E a partir dele, eu vou contando 60 graus. Posso vir aqui e marcar aqui, ó, uma medida de raio. Agora, utilizando o nosso transferidor, perceba que o meu transferidor ele vai só de 0 até 180 graus. Tanto começando daqui, ó, de 0 até 180, ou daqui de 0 até 180. E vou posicionar o meu transferidor. Como é que eu posiciono? Primeiro eu olho para esse pontinho central aqui, ó. Esse ponto ele tem que ficar exatamente em cima do centro da nossa conferência, que é esse ponto aqui, ó. Então, exatamente em cima ali está nosso pontinho central. E esse raio que a gente fez, ele tem que ficar exatamente em cima do zero. Então, eu posiciono o central aqui e vou girando até aqui, ó. Perceba que a linha do raio que estava lá embaixo, ela ficou exatamente em cima do zero. Então, aqui no zero, um pouquinho para baixo, aqui nós temos a nossa primeira marcação. E como o nosso ângulo central vai ser de 60 graus, a cada 60 graus eu vou fazer uma marcação. De 0 até 60. Depois eu vou somar mais 60, então 60 mais 60 no 120. Ó. Então aqui deu 60. Perceba que como eu comecei aqui do zero, eu estou olhando essa marca de dentro. Então aqui ó, é 60. Aqui deu mais 60, que é 120. E para fechar, mais 60, 180. Então fizemos ó, do 0 até o 60, do 60 até o 120 e do 120 até o 180. Mas nós também temos o polígono para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar novamente. Aí percebe que quando eu fiz isso, o 0 ficou aqui em cima do 0 e o outro risquinho ficou exatamente em cima do 180. E faço as mesmas marcações. A marcação aqui 60, a marcação de 120, a do 180. Agora, depois que as marcações estão prontas, nós vamos transferir esses pontinhos para volta aqui da minha circunferência, porque é claro que como o meu polígono está inscrito, ele tem que ser desenhado aqui dentro, e os pontos estão lá longe. Então vamos lá. Ó. Eu vou pegar esse pontinho aqui, esse ponto aqui, e posicionando a reta bem no centro, ó, passando pelo centro, eu venho aqui e faço uma marcação de circunferência. Ó. Então, perceba que está bem alinhado. Só que a marcação agora ela veio aqui para dentro da circunferência. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Coloco aqui ó, o ponto central e vou rodando até alinhar os dois pontos. Esse ponto central e a marquinha que eu tinha feito aqui. Mas então eu venho e faço uma marquinha na nossa circunferência. Depois que todas as marcações foram feitas, nós estamos para finalizar o nosso polígono regular, que é um hexágono. Como? Basta eu ir ligando os pontinhos que nós acabamos de fazer. Então, acelerando de novo. Vamos acelerar um pouquinho de novo aí.
Então este é o nosso hexágono regular. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados iguais. E se eu medir esse ângulo aqui, que seria o ângulo interno, ele tem exatamente 60 graus. Se eu medir o ângulo interno em relação a esse outro vértice, deixa eu reforçar aqui um pouquinho, ele também é igual a 60 graus. E assim por diante. Por quê? Porque os nossos 360 graus, que é essa volta completa aqui, foi dividida em 6 partes iguais. Então agora, eu sei que o meu já está pronto aqui, mas a ideia é que você divida uma circunferência também de 3 centímetros de raio em 4 partes congruentes. Ou seja, você faça um quadrado inscrito em uma circunferência. No livro de vocês não está pronto. Eu quero que vocês desenhem a circunferência com esse raio de 3 centímetros, façam as medições de ângulo, lembre, pegue 360 graus e divida pela quantidade de lados que tem a figura que vai ser inscrita. Então essa é a questão da página 87. Ao dividirmos os ângulos pelo número de lados do polígono, talvez encontremos um ângulo não muito usado. Para facilitar esse tipo de construção do polígono, traçamos uma bissetriz. A bissetriz é então uma semirreta que divide um ângulo em 2 ângulos congruentes, ou seja, você vai pegar um ângulo e dividir ele exatamente no meio. Essa é a função da bissetriz. E para fazermos a bissetriz do ângulo AOB, nós vamos usar uma régua e um compasso. Bom, eu vou usar aqui uma folha em branco, que eu já desenhei um ângulo qualquer, AOB, e utilizando um compasso eu vou fazer uma bissetriz, ou seja, eu vou dividir esse ângulo aqui, essa abertura, exatamente na metade. Perceba que não me interessa quantos graus tem. Eu não preciso vir aqui e utilizar um transferidor para descobrir quantos graus tem essa abertura. Eu apenas quero dividir em 2 ângulos iguais. Eu vou pegar um compasso, e vou colocar a ponta seca, que a gente chama que é essa parte que não escreve, apenas fura, apenas prende na folha, a ponta seca exatamente sobre o vértice, sobre o ponto O. E vou fazer aqui um arco. Tá aqui, um arco que na verdade só precisa cruzar essa semirreta aqui e essa semirreta aqui. Depois eu vou utilizar, pode ser a mesma abertura, posso mudar, posso diminuir ou até aumentar. Eu venho aqui, esse ponto aqui, onde eu estou colocando a minha ponta seca, faço uma pequena marcação que passa aqui pelo meio. Venho aqui e faço simplesmente uma marcaçãozinha. Com a ponta seca também, lá no outro lado, onde aquele arco encostou na semirreta que passa por A, e faço a mesma abertura, que é importante. Eu não posso mudar a abertura quando eu saio daqui e vou para cá, eu não posso mudar a abertura, tem que ser a mesma. E eu faço um risco de tal forma que toca aquele outro que eu acabei de fazer. Vou reforçar aqui. Esse é o ponto onde essas duas se tocaram. Nós temos aqui o ponto A, O, B. Eu fiz um arco. Aí a partir desse ponto aqui, eu abri um pouquinho meu compasso e fiz uma marquinha. Fui até o outro ponto com a mesma abertura e fiz outra marca. Agora com aquela marca ali, eu vou conseguir traçar a minha bissetriz. Como? Basta eu, a partir do centro aqui, do ponto O, eu vou fazer uma reta, uma semi-reta, que vai passar exatamente por aquela marcaçãozinha que nós fizemos ali. Ela dividiu esse ângulo exatamente na metade. Então, o ângulo que eu tenho aqui em cima, que seria esse pedaço de ângulo aqui, ele é exatamente igual ao ângulo que eu tenho aqui embaixo. O arco central saiu do 0 e foi até o 40 graus. E perceba que a bissetriz que a gente traçou em vermelho aqui está passando exatamente pelo 20. Ou seja, essa abertura tem 20 graus e a outra abertura tem 20. Porque o ângulo total tinha 40 graus. Já na página seguinte, na página 88, nós temos a questão 1 que fala: construa um octógono regular. Vixe, o que é um octógono?
Então, lembrar, gono vem de lados. Então, é um polígono que tem octolados. Então, quantos lados tem isso? 8. Então, octógono é um polígono que tem 8 lados. E por ser um polígono regular, ele tem 8 lados exatamente iguais, que a gente fala congruentes. E ele está inscrito, então ele está desenhado dentro de uma circunferência, e novamente a circunferência tem raio igual a 3 centímetros. Então lembra, abra o seu compasso exatamente com 3 centímetros e trace uma circunferência para poder fazer esse octógono. Então comece a construção pela divisão da circunferência em 4 partes iguais e a seguir encontre as outras partes traçando as bissetrizes. Então estava desenhado aqui já, né? Eu coloquei um papel aqui para a gente desenhar em cima e fazer isso. Primeira coisa que nós vamos fazer então é traçar a nossa circunferência de raio 3. Então pegamos a nossa régua, eu coloco a ponta seca no 0 e a outra ponta que vai riscar, que está a minha canetinha aqui, eu coloco ela sobre o 3. Então aqui ó, eu tenho 3 centímetros de abertura. Aí eu venho aqui, eu até tinha feito pontinho, vou deixar aqui mesmo. Esse vai ser o nosso ponto central, a partir da onde eu vou fincar a parte seca e vou desenhar a nossa circunferência de raio 3 centímetros, como está aberto aqui. Então, coloco a parte seca no ponto que eu coloquei e faço aí uma circunferência de raio 3. Agora, nós vamos dividir essa nossa circunferência. Ele recomenda em 4 lados iguais. Então, eu vou dividir isso aqui em 4 partes. Primeira coisa que eu vou fazer, então, vou pegar os 360 graus, que é tudo, e vou dividir em 4 partes iguais. Dá 0. Ou seja, cada divisão vai ter exatamente 90 graus. Então, pegamos nosso transferidor e eu vou fazer marquinhas a cada 90 graus. Então, ó, posiciona centro no centro, a linha exatamente em cima do 0 e faço as marcações. Ó. Uma marcação aqui, a outra marcação em cima do 90 e a última marcação em cima aqui do 180. Giro aqui para baixo e é a mesma coisa. Posiciono o centro com o centro, deixo a linha do raio exatamente em cima do 0 e faço as marquinhas do 0, a marquinha aqui do 90 e a outra marquinha já estava pronta. Agora eu vou trazer essas marcações para a minha circunferência. Essa marquinha que eu tinha feito lá em cima, esse de baixo, eu posso até alinhar assim, ó. Eu vou fazer a marquinha aqui e a marquinha aqui. E essa marca central, eu vou fazer ela, uma que está lá, a outra aqui, ó. Então eu marquei. Até vou passar um lápis bem fraquinho aqui, depois, se quiser, a gente pode até apagar. Passar um lápis bem fraquinho aqui, para ficar até fácil a gente poder visualizar isso. Uma marcação bem fraquinha e divida. Tá? Então, nós dividimos a nossa circunferência em 4 partes iguais. Mas, o nosso enunciado pedia para fazer um octógono, ou seja, 8 lados iguais. Ixi, e agora? Bom, nós vamos utilizar a técnica da bissetriz. Eu vou pegar o nosso compasso. O ideal é eu manter a abertura de 3 centímetros, que eu posso vir aqui conferir. Ó. É exatamente a abertura do meu raio. Colocar a parte seca em um dos cantos, pode ser aqui, aqui, aqui ou aqui, que é onde são essas retas cruzam a circunferência. Pode ser qualquer uma, porque a gente vai usar todas elas. Coloca a parte seca lá e faz um arco. Ó. Encosta no lado e no outro. Vou agora para outro cantinho, coloco a minha ponta seca e faço também um arco. Ó. Venho aqui, coloco a parte seca e faço um arco também. Venho aqui e faço um arco também. Ó, ficou até bonito, né? Mas qual que é a ideia aqui? Eu vou traçar as minhas bissetrizes. Então, vou pegar a minha régua. Perceba que esses arcos eles se cruzaram
lá fora em alguns pontos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Eu vou ligar o centro nesses pontos que acabou de ser feito. Então, liguei o centro nesse ponto aqui. Perceba, inclusive, ó, que eu posso fazer uma reta que cruza aqui. Ó. Eu vou encostar ao mesmo tempo nesse ponto e nesse aqui de baixo. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou sair de um ponto aqui e vou até o outro lado. Então, perceba que eu encostei nos dois. Pronto, feita essa estrutura toda aí, eu tenho agora os pontos pelos quais serão formados o meu octógono. Quais são eles? São esses pontos aqui, ó. Esse aqui, esse e esse, que já estavam marcados logo no começo, e o ponto onde as bissetrizes encostam a circunferência. Seriam esse e esse. Tá? Essa é uma das maneiras que eu posso fazer. Lembrando que eu posso também dividir os meus 360 graus em 8 partes iguais, que daria 45. Então, cada abertura dessa tem exatamente 45 graus. Bom, mas nós não finalizamos ainda. Então, vamos finalizar. Uma coisa que eu posso fazer, até para ficar mais visível, eu vou apagar essas coisas que estão no meio aqui, esse monte de riscos, para ficar mais evidente o meu octógono. Não precisa apagar certinho, só para ter uma noção melhor de onde vai estar o nosso octógono, que é a ligação desses pontos aqui. Vou fazer rapidinho aqui. Então, fechamos o nosso octógono. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, e eles são lados congruentes. Você pode medir aqui, pode até usar um compasso para fazer essa medição. Eles possuem todos os lados exatamente iguais. Vou pegar meu compasso aqui, vou vir em um dos lados, tanto faz, e vou fazer, ó, a abertura de um ponto até o outro. E vou usar isso aqui para conferir. Todos os lados, ó, todos eles, quando eu distancio, eles têm exatamente a mesma distância de um ponto ao outro. Ou seja, todos os lados são iguais, o que representa um polígono regular. Todos os lados congruentes. Logo na sequência, questão 2, construa um triângulo equilátero ABC inscrito em uma circunferência de diâmetro dado. Então, o diâmetro tem exatamente essa medida aqui. Tá? Eu já vou medir, já para descobrir quanto é que isso vale. Inicie a construção pela divisão da circunferência em 6 arcos congruentes e a seguir marque os pontos A, B e C, né, de 2 em 2 arcos. Então, a maneira como ele pede que nós tracemos isso é como se nós fôssemos traçar um hexágono que tem 6 lados congruentes e depois, ao invés de usar todos os 6 pontos, nós vamos usar só 3. Por isso, nós vamos pular de 2 em 2. Bom, para começar, eu tenho que traçar a minha circunferência. Então, eu venho aqui, ó, e vejo quantos centímetros tem esse diâmetro. Esse meu diâmetro é igual a 4 centímetros. Então, quantos centímetros eu vou ter que abrir no meu compasso para poder desenhar corretamente essa circunferência? A metade. E vou fazer a abertura de 2 centímetros, que é o tamanho do nosso raio. Então, eu abro aqui, posiciono a ponta seca no 0 e vou aqui até 2, ou seja, essa medida aqui vai ser o raio da nossa circunferência, 2 centímetros. Então, eu venho e risco essa nossa circunferência, que tem exatamente 2 centímetros de raio, que foi a abertura que nós fizemos no nosso compasso. Agora, eu vou seguir as mesmas coordenadas, ou o mesmo caminho que eu segui lá quando eu fiz um hexágono. Lembra lá que 360 dividimos em 6 partes iguais, ficou 60 graus para cada parte. Então, eu vou usar novamente meu transferidor pequeno e vou fazer essas marcações ao redor do
e vou fazer essas marcações ao redor da nossa circunferência. Ajustamos o posicionamento e fazemos marcação em 0, 60, 120 e 180. Viramos o transferidor para baixo, posicionamos novamente e fazemos marcação no 60, no 120 e no 180, que já está pronto. Eu vou trazer essas marcações para a circunferência. Então, eu vou pegar uma reguinha menor e cada uma dessas marcações que foram feitas, essa marcação, essa e essa, eu vou trazer para a circunferência. Então, alinho com o centro e faço. Por isso que eu já vou até aproveitar. Ó. Essa marcação e essa, elas ficam alinhadas. Então, eu posso fazer um risquinho aqui e um risquinho aqui. Essa marcação aqui, ó, quando eu posiciono ela, essa com aquela outra lá do outro lado, elas também ficam alinhadas. Então, eu posso fazer uma marcação aqui, uma marcação lá. E a linha central, né, percebo que ela também fica alinhada aqui. Então, seria uma marcação lá e uma marcação aqui. Se eu ligar e fizer todos esses pontos, eu terei um hexágono. Mas não é o que ele quer um triângulo. Então, ele até fala pra gente, ó, divida em 6 congruentes, foi o que a gente fez, e a seguir marque os pontos A, B e C de 2 em 2. Então, o ponto A eu vou marcar aqui, o ponto B não vai ser aqui, o ponto B ó, vai ser bem aqui, ó. Vou pular 2. O ponto C eu vou pular outros 2, então ele não é aqui, vou pular 1, 2, ele vai para cá, ó. E os outros 2 voltaria para o A. Então, eu fui pulando de 2 em 2 e marquei o ponto A, B e C. Agora, para finalizar e formar o meu triângulo equilátero, basta eu ligar esses 3 pontos. O ponto A com o ponto B com o ponto C. Tá aí, ó, formamos um triângulo com 3 lados exatamente iguais. Eu posso confirmar isso utilizando novamente o meu compasso. Então, eu coloco a ponta seca num lado, a minha ponta com a canetinha do outro lado. Tá? Então, ó, posiciono ela aqui. E com essas medidas, eu vou comparando e confirmando que todos os lados têm exatamente essa mesma abertura aqui. Ou seja, são lados iguais, lados congruentes. Para ampliar seu conhecimento, veja outras construções de polígonos do encarte 3. Está lá na página 233 e 234. Então, na página 234, que foi indicada para a gente lá na página 88, nós temos que construir, dentro de uma circunferência de raio 4 centímetros, um decágono. O que é um decágono? É um polígono com 10 lados. E também um pentágono, ou seja, um polígono com 5 lados. Isso tudo dentro da mesma circunferência. Então, eu posso desenhar os 10 pontinhos e depois, pulando de 2 em 2, eu consigo utilizar só 5 e eu faço, então, as duas estruturas. Tá? E na questão abaixo, inscreva em uma circunferência. Então, desenhamos uma circunferência e dentro nós vamos inscrever um triângulo equilátero. Triângulo, então, são só 3 pontos. Mas também um dodecágono. Lembra, dodecágono é um decágono, que são 10 lados, mais 2, ou seja, 12 lados. E, em geral, você primeiro faz o de maior, ou seja, faz 12 marcações na circunferência. E como eu quero fazer um triângulo depois, eu vou pegar só 3. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu vou pulando de 4 em 4 e faço as 3 marcações para fazer o meu triângulo. Só uma dica, eu vou mostrar para vocês como é que o livro traz isso. Então, a primeira aqui, ó, eu tenho um decágono, que é um polígono aqui por fora, ó, que tem 10 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por dentro aqui ainda
eu tenho um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5 lados iguais. Tá? E na última aqui, eu tenho um dodecágono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados iguais. E eu também tenho um triângulo com 1, 2, 3 lados iguais. Esses desenhos, para mim, tá pronto aqui, né? Eu fiz alguns, mas é para tarefa. Eu quero que vocês façam, né, na apostila de vocês e completem esses espaços vazios que ficou. Isso que nós vamos fazer durante a aula de hoje, inclusive. E essas questões, esses desenhos, eu vou cobrar de vocês para que vocês me entreguem até a próxima quinta-feira. Então, eu estou deixando um tempo até um pouco maior, porque pode ser um pouco mais trabalhoso, até vocês aprenderem realmente a mexer, né, e aprender a usar o transferidor. O compasso nós já estamos usando aí há um tempinho maior. Então, mãos à obra aí. Né, eu estarei disponível durante o intervalo, durante o tempo de nossas aulas no WhatsApp para tirar dúvidas, mas vá aos poucos, vá devagarzinho, que eu tenho certeza que, né, no começo pode sair, né, uma coisa bem nada a ver, bem ruim, mas que com a prática, com o exercício, vai ficando cada vez melhor desenhado e também você utilizando, né, o transferidor e o compasso de maneira mais ágil, fazendo isso até de forma bem rápida. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Fique com Deus. Valeu!